Olá! Vamos então dar continuidade aos nodos da Lua. Então hoje é o nó do norte na casa 8 e o nó do sul na casa 2. Se você tem o seu nó do norte na casa 8, lembrando que o nó do norte é o nosso ponto em que nessa vida precisamos investir. É algo que nos levará a uma evolução espiritual. Sendo que todo o mapa de nascimento, ele nos leva a uma evolução, ele representa o nosso caminho. Os nodos como fator principal da astrologia kármica, e no nó do norte nós precisamos investir no sentido de progredir na nossa evolução. E se ele está na casa 8, uma casa psíquica, uma área do mapa onde nós temos uma busca por algo de interior, pelas nossas questões pessoais. Então esse nó do norte na casa 8, ele vai levar você a promover essa busca, ou seja, a se conhecer, a se interiorizar. É quanto mais você se interioriza, quanto mais você busca as suas motivações mais internas, quanto mais você promove essa viagem para dentro de si mesmo, quanto mais você quer descobrir a razão que está por trás das coisas, quanto mais você investiga, né? A casa 8 ela é bem detetive, né? Um detetive de si mesmo. Quanto mais você investiga as suas próprias motivações, quanto mais você se interioriza e quanto mais de introspecção você for capaz de fazer e se conhecer através disso, mais você evolui, mais você cresce. Isso porque o seu nó do sul, que está lá na casa 2, lembrando, o nó do norte e o nó do sul, eles fazem parte de casas opostas. Se você tem o nó do norte na 8, é porque você tem o nó do sul na 2. Isso porque o seu nó do sul, independente do signo, porque o signo também tem uma interpretação, sendo que as casas elas são mais fortes do que os signos. E é por isso que essa série de nodos lunares, ela foi feita em termos de casas. Se você tem o nó do sul na casa 2, é porque no passado, no aglomerado de outras vidas, e não apenas na última, mas um aglomerado de outras vidas, se deu nessa vida um nó do sul de casa 2, ou seja, de muitas encarnações, o que ficou de mais forte a ser deixado, a ser abandonado é a questão de casa 2. Seja porque você já usou demais, seja porque você abusou de certas energias de casa 2. Então, no passado, você utilizou muito da casa 2 e você agora precisa investir na área contrária, que é a área 8. E o que é a área 2, no qual você possa ter usado muito ou já possa ter esgotado grande parte dessa energia e que hoje você precisa abandonar? É energia material. Muito provavelmente, em aglomerados de outras vidas, você se dedicou muito à parte material. Você buscou a sua segurança, você buscou ter conforto. As coisas materiais eram muito importantes para você. E é esse ponto que você precisa afrouxar um pouco, para você poder investir em algo mais interno e não em algo externo que está no mundo material. Você precisa agora investir em algo interno, você precisa voltar-se para dentro. Como uma tartaruga mesmo que se volta para dentro da carapaça. Então, se você tem o seu nó do sul na casa 2, na área 2, talvez você tenha sido alguém que tenha tido muitas posses, alguém que entende muito do mundo material, de como conquistar a vida, de como vencer materialmente. E essa também é a sua zona de conforto. Cada vez que a vida aperta ou que o medo surge, cada vez que você não entende as suas motivações internas ou que você sente medo lá na casa 8, né? Cada vez que a vida aperta em termos de casa 8, você tende a se manter mais confortável ali no seu nó do sul, que é a casa 2, ou seja, você tende a se manter mais confortável no mundo material. Então, essa busca pelo mundo material é a sua zona de conforto. É o que você sabe fazer de melhor. E aí você tende a se acomodar. A tendência de todos nós nos acomodarmos no nosso nó do sul. Cada vez que a vida se torna enigmática demais e você não entende muito o que está acontecendo, como que está acontecendo, ou por que está acontecendo, cada vez que uma crise chega na sua vida digna de nota, né? E as crises elas fazem parte da casa 8,
Não que por você ter um nó do norte na casa 8, você vai ter muitas crises na sua vida. Não é isso. Isso vai depender de todo o mapa. Mas cada vez que você não compreender a si mesmo, você tende a usar do lado que é mais fácil para você, que é o mundo material. Talvez você se dedique a adquirir coisas por conta de que essa é a sua zona de conforto. Mas você não... Para você evoluir, você precisa encarar mesmo o seu lado sombra. E o que é o seu lado sombra? É a sua casa 8. A casa 8, ela lida com o inconsciente. Ela lida com questões que estão presas no nosso inconsciente e que de vez em quando surgem através de sonhos, através de insights. Você precisa se voltar para você mesmo. Você precisa aprender a ficar mais com você mesmo. A encontrar o conforto em você mesmo. E não é o você mesmo de casa 1. É você mesmo com as suas próprias tendências, com a sua própria sombra. Ou seja, com as suas próprias motivações. Você precisa compreender as suas motivações. Você precisa compreender mais profundamente as suas motivações. Então, a casa 8, ela tem a ver com ciúmes, com todas aquelas emoções que a gente considera como negativas, né? Ciúme, inveja, necessidade de vingança, necessidade de poder. Então, você precisa lidar com todas essas questões e compreendê-las para que você possa evoluir. Parece estranho dizer que quando no passado você se dedicou mais à vida material e a casa 8 representa o poder, porque nós estamos falando de um eixo financeiro, né, que é o eixo 2-8. Então esse poder ele pode ser exercido em diversas formas, não só no mundo material, mas um poder sobre si mesmo, sobre as próprias motivações, é você se conhecer, é você ter poder sobre os seus próprios impulsos. É a necessidade de um autocontrole, mas um autocontrole porque eu entendo o que se passa. Então a casa 8 tem a ver também com lutos, tem a ver com perdas. Esses lutos e essas perdas, elas precisam ser compreendidas, precisa avançar no sentido de compreender que nem sempre nós temos as coisas o tempo todo. A casa 2, por ser de posse, que lá no passado você lidava muito bem com essas questões de ter coisas, talvez agora com o nó do norte na casa 8, você comece a entender ou busque o entendimento de que as perdas também são necessárias, de que as coisas são impermanentes, de que as coisas mudam e a gente não pode ter tudo o tempo todo. E a casa 8, por fazer parte desse eixo financeiro, indica a razão pelo qual eu quero ter coisas. Veja bem, se a casa 2 é o ter por ter, é o adquirir, é o acumular, na casa 8 eu preciso promover o desapego sobre essas coisas. Então eu luto, eu venho para aprender o desapego, eu venho para aprender a compartilhar daquilo que eu possuo. E me desapegar das coisas e entender o porquê que as coisas são impermanentes, que a gente perde as coisas e lamentar pelas coisas que são perdidas. Não é que você vai perder mais coisas, mas você precisa aprender a perder mais coisas. Não é que porque você tem um nó do norte na casa 8, a vida vai trazer muitas perdas para você, não é isso. O seu nó do norte na casa 8 vai ensinar você a lidar com as perdas que são naturais para todo mundo, que ocorrem na vida de todo mundo, inclusive na sua. Então você vai aprender a perder, para que você ganhe em termos evolutivos, em termos de um avanço, de um progresso de vida. Você vai entender as suas motivações mais internas, você vai buscar as suas motivações mais internas. E se você não fizer isso, você vai sentir como se a sua vida estivesse mais vazia. Quando nós não investimos nas questões do nosso nó do norte, a gente sente como se a nossa vida não tivesse muito sentido. Quando a situação se torna difícil na nossa vida, assim porque se torna na vida de todo mundo, não só porque você tem o nó do norte na casa 8, você tende então a buscar as soluções materiais para as coisas, a se apegar numa casa que você compra, ou então no objeto que você compra, ou vai às compras. Esse ir às compras pode representar uma certa bengala ou uma certa zona de conforto. Tô angustiada, vou às compras. Ao invés de tentar entender a angústia, a casa 8 ela lida com esses sentimentos, com essas emoções, aquilo que
emerge do nosso inconsciente e que vem para a nossa vida, que a gente precisa compreender. Angústia, raiva, ciúmes, inveja, todas essas coisas. Então essas tendências agressivas que são representadas na casa 8, elas precisam ser compreendidas. Não é mais para você viver na periferia da vida, só lidando com aquilo em que você pode ver, com aquilo que é palpável. Você precisa aprender a lidar com aquilo que é do mundo oculto, inclusive do que está oculto dentro de você. Então essas são as questões, né? Ela não é um eixo só material. Além de ser um eixo material 2/8, também traz uma necessidade de poder. E esse poder, principalmente, ele ocorre com o poder sobre o si mesmo, sobre você mesmo. A casa 8, ela também tem a ver com um desejo de um poder sobre o mundo. Mas é um poder que tem muito mais a ver com o brilho da personalidade, da identidade, do caráter, do que propriamente sobre um mundo material. Não só sobre o mundo material. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.